Muito boa tarde para você que está acompanhando aí a nossa transmissão. Bem-vindos, viu? Vivendo Bem está no ar. Gente, vamos acessar as redes sociais da TV Nova Nordeste? Simbora! Vamos acessar o nosso site, o tvnova.tv.br e acompanhar a nossa transmissão, viu? Em qualquer lugar que você esteja. Acesse também o nosso Instagram, @TV Nova Nordeste, o nosso Facebook, onde está rolando uma live massa. Beijo para todo mundo que está aí acompanhando pelo Facebook. E também o nosso aplicativo N2, viu? Baixa aí no teu celular e fica acompanhando também pelo aplicativo. Coisa boa, sejam bem-vindos a mais um Vivendo Bem. E eu estou aqui muito bem acompanhada hoje, viu? Só a gata aqui do meu lado. Desejar boas-vindas aqui à blogueira do Cabine Chique, Carla Santos. Bem-vinda. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui hoje. Coisa boa. Foi meio difícil, né, gente, de marcar com ela, mas a gente conseguiu, né, Carlinha? O corre-corre, né? A rotina é corrida, mas a gente arruma um tempinho. Coisa boa. E também estou aqui com a Luciana Nunes. Bem-vinda. Ela é nutricionista. Olá, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Ai, coisa boa. Doutora, a gente vai conversar muito com você. O nosso tema de hoje, né, para a gente começar aqui o nosso programa, a gente vai falar sobre alimentação infantil, introdução alimentar, né? Porque as mamães têm muitas dúvidas, né, doutora? Muitas. É um tema que está bem difundido hoje, inclusive nas redes sociais, na mídia. Então termina que a gente tem muita informação perdida e as mães e os pais começam a ter mais dúvidas ainda. Sem contar que a internet também às vezes ajuda, mas às vezes também atrapalha. Porque tem vários mitos, né, Carlinha? A gente às vezes vai tirar a dúvida sobre alguma coisa e acaba se atrapalhando ali. Vamos lá, vamos começar então. Fala um pouquinho pra gente, Luciana, até que idade o bebê ele pode estar amamentando? Até onde é normal? Porque tem mães que ficam aí até 1 ano e eu queria saber se isso é bacana ou não. Certo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o bebê ele precisa ser amamentado de 0 a 6 meses de forma exclusiva, sem água, chás ou qualquer outro tipo de alimentos ou líquidos, e perdurar por 2 anos ou mais. Então não é nenhum profissional ou nenhuma pessoa que vai realmente limitar esse tempo. Quem limita é a mãe e o bebê, e enfim, a família. Caso essa mãe perceba que já não está tão bom para ela, então o aleitamento materno ele não está bom mais nem para ela e nem para o bebê. Mas assim, a gente não tem restrição de tempo. É preconizado até 2 anos de vida ou mais. Olha aí, então pode amamentar até o bebê querer, a criança querer peitinho, pode amamentar. Isso, e a mãe também está se sentindo bem. Uma vez que essa mãe ela não está mais legal com a amamentação, ela começa esse desmame. Agora, acho que a dúvida mais frequente é como é que começa essa introdução alimentar? Quais são os primeiros alimentos? Qual é a primeira descoberta daquele bebê, né? Porque a gente fica perdida sem saber por onde realmente começar da forma certa. Então a introdução alimentar, ela começa aos 6 meses de idade. Muita gente também se questiona por que não aos 3, aos 2 ou aos 4. Mas é aos 6 meses porque é quando o bebê começa a sentar, quando esse bebê ele começa a mostrar sinais de conseguir controlar a cabeça e pescoço, então o risco de engasgo ele é menor. Então como é que a gente vai começar? Sempre com o mais natural, então frutas, verduras, legumes, a parte proteica. Então se é uma família que consome proteína de origem animal, carnes, ovos, leite, peixe, frango, então é de forma mais natural possível. Então tubérculos, raízes, frutas e verduras. Nada de temperos industrializados ou alimentos ultraprocessados. É o natural, é o que vem realmente da terra. Evitar açúcar, evitar o sal. Até que idade? Isso, até o 1º ano de vida não é inserido o uso do sal na alimentação do bebê. O sódio que já tem dentro dos alimentos já supre essa necessidade e o açúcar só a partir do 2º ano de vida. Vale salientar que eu não estou falando só do açúcar de adição. É aquele biscoitinho Maisena, biscoito Maria. O próprio Ministério da Saúde ele já traz para a gente que só a partir dos 2 anos essa criança deveria fazer o uso desse tipo de alimento. Deveria não, né? Poderia ser começado de forma bem lenta e não precisaria utilizar como regra. Mas é só a partir dos 2 anos.
E infelizmente não é o que a gente vê, né? Não é tão comum a gente ver essa... Geralmente a criança está ali, bebezinho, já está com um biscoitinho. Isso. E aquilo ali eu acho que pode afetar até a dentição mesmo. Isso. O primeiro ano de vida e o segundo ano de vida é caracterizado pela formação de hábito alimentar. Então, eu vou construir. Eu digo muito durante a consulta que eu tenho uma janela da oportunidade para os pais, né? Então, eu é que vou escrever aquela história alimentar. Se eu já começo a desconstruir algo que eu nem construí, então vai ser bem mais difícil no futuro uma criança com 2 anos, quando ela passa a ter preferências, quando ela passa a ter mais consciência, querer realmente aderir a uma alimentação baixa em açúcares, baixa em gordura. Então, o que a gente diz? Que esse primeiro ano de vida realmente não se deve usar, porque a gente já consegue até viciar esse paladar. Então, não precisa. A gente tem outros artifícios, receitas, biscoitinhos de aveia, sem açúcar, que a gente consegue inserir na rotina sem viciar esse paladar. Não, e assim, isso acontece até com a gente, né, Carlinha? A gente que tenta ter uma alimentação mais saudável, mas se a gente começar a comer muita coisa doce, a gente sente que o nosso corpo, ele pede cada vez mais doce. Isso. O açúcar hoje ele já é também conhecido como uma droga, né? Ele tem o poder de viciar também o paladar. Alguns estudiosos eles trazem até como um grau de droga mesmo, como cocaína, como heroína. Então a gente não consegue tirar de forma abrupta. Eu não posso dizer assim, a partir de agora todo mundo vamos deixar de comer açúcar. Não, a gente não consegue. A gente precisa fazer um desmame lento. Então os bebês também, se você já começa com o açúcar, já começa com o suco açucarado, já começa com o biscoito, desconstruir vai ser bem mais difícil. E eu não sei nem se é verdade, mas eu li muito também sobre isso, que a alimentação da criança, quando ela está ali enquanto bebê, em fase de crescimento, ela vai refletir por toda a vida. Isso. Não é verdade? É em termos verdade. de doença, de saúde. É verdade. A gente fala muito hoje sobre os 1000 dias, que é justamente esse assunto que você está falando. É desde a gestação. Então, é quando eu contabilizo os 9 meses de gestação, o primeiro ano de vida da criança e o segundo ano de vida, ele contabiliza os 1000 dias. Tudo que eu fizer para a criança durante os 2 primeiros anos de existência dela, mais a gestação, eu vou estar formando a parte metabólica dela. Então, eu posso preconizar essas células a serem, no futuro, diabéticas, hipertensas, obesas. Então, mesmo os pais que não são obesos, ou diabéticos ou hipertensos, tudo que eu colocar nesse primeiro e segundo ano de vida, eu posso repercutir nisso pelo resto da vida. Olha aí, como é importante também ter um acompanhamento nutricional para esse bebê, né? Carlinha tem uma dúvida, né, Carlinha? Verdade. Pergunta. Eu tenho um sobrinho de 3 anos e ele segue uma dieta muito saudável, inclusive ele ficou sem açúcar até os 2 anos, mas recentemente deu alterada a taxa de colesterol dele e a gente pensou na minha casa, minha família, que fosse alguma coisa hereditária, já que ele se alimenta bem, mas a gente fez uma investigação e na verdade não é hereditário, né? Ele está comendo alguns lanches no colégio que não são dele, né? Porque a criança troca, ela pega. Tem mãe que manda lanche saudável, outras que não. E eu queria saber como a gente podia regularizar essa taxa dele. Certo. É bem comum a gente ter essa dúvida se é hereditário ou não, né? E às vezes a gente esquece que tem alguns alimentos, por exemplo, a gente tem uma pirâmide alimentar, então eu preciso comer de 3 a 5 porções de fruta. Por que eu tenho que comer essas porções de frutas? Porque elas são ricas em fibras solúveis que ajudam a gente a não absorver tanto o colesterol que também vem do alimento. Então eu tanto produzo dentro do meu corpo colesterol, como também eu posso estar consumindo alimentos com essas gorduras que vão levar a esse aumento de colesterol. O mais importante agora seria o consumo de fibras para ele, então aumentar esse consumo de fibras. Então usar mais os alimentos integrais, o arroz integral, o macarrão integral, até os biscoitos, tentar não usar realmente aqueles recheados, usar ele mais de forma integral, aumentar esse consumo de fruta. Caso ele não consiga comer mais a quantidade de fruta do que ele já come atualmente, a gente já consegue até manipular essas fibras, elas não têm sabor, são sem sabor, a gente consegue adicionar em uma água para a criança, em o próprio copo de suco, e observar também a atividade física. A atividade física faz com que a gente produza o colesterol bom, que ele tem a função de varrer esse colesterol ruim. Então é preconizado também, tanto a parte do planejamento alimentar dele, está tentando ver se ele não está consumindo alimentos ricos em gordura trans, que aumentam esse colesterol, e mais a parte da atividade física. Unindo os dois vai ser bem mais fácil de diminuir esse colesterol.
Ah, entendi. Obrigada. Nada. Essa questão das fibras, ela serve também para criança que tem, por exemplo, problema com prisão de ventre. Eu tenho um sobrinho, um beijo para ele, Samuel, coisa fofa da minha vida, tá em João Pessoa, assistindo aí o programa pelo site, tenho certeza, com a mamãe dele. E ele tá com esse probleminha, ele tem 3 anos e com certeza tem a ver com a alimentação. Tem. Pode ter a ver com a alimentação, mas a gente tem que ver que não é só fibra. Primeira coisa é água na constipação. Não adianta eu colocar fibra e a criança não tomar água. Eu posso até causar um efeito muito pior. Porque qual o papel da fibra? Ela aumenta o bolo fecal da criança. Se ele vai ficar maior esse bolo fecal e não vai ficar hidratado, vai ser bem mais difícil dessa criança estar fazendo essa evacuação. Então, na verdade, é um conjunto. Avaliar essa alimentação, essa quantidade de água no dia, se ele está comendo os alimentos mais laxantes, as frutas mais laxantes, uma laranja, um melão, um morango, melancia, enfim. É um conjunto, realmente. E até a própria atividade física também ajuda na prisão de ventre. Qual a postura que ele está realmente indo ao banheiro, se ele tem uma postura correta, o nosso intestino a gente precisa ter forma ereta e tá, na hora da evacuação, está bem sentado. Então, realmente, é uma série de fatores. Mas, geralmente, em criança, é o baixo consumo de fibra e a baixa ingestão de água. Água, gente, a água em primeiro lugar. Né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo rapidinho. Quando a gente voltar, a gente vai continuar conversando com as duas e vai saber tudo sobre o blog da Carla Santos, que é o Cabine Chique, viu? Tem muitas novidades de moda por lá, então não sai daí.